Agora que a gente já falou um pouquinho de diversidade, que já falamos sobre a forma particular como os fungos obtêm energia, que é diferente dos animais, né? Os animais, e a própria espécie humana, no caso, ingere o alimento e faz a digestão internamente, né? Já os fungos não. Os fungos secretam enzimas no substrato, decompõem esse substrato e, por absorção, eles encontram a sua energia, né? Buscam a sua energia, tá? E uma outra característica muito importante que eu quero falar para vocês é sobre que do ponto de vista fisiológico, esses fungos podem ser unicelulares, mesmo aqueles macroscópicos. Eu mostro para vocês depois. E também nessa aula eu quero falar um pouco sobre reprodução. Então vamos lá. Bem, as hifas dos fungos, elas podem ser totalmente cenocíticas. Tá? Essa figura aqui mostra as hifas sem nenhuma compartimentalização. Tá? E aqui, já nessa outra figura, a gente pode perceber que existem vários septos que conferem então a essa hifa, a esse micélio, uma compartimentalização. Ok? Então, a estrutura somática cenocítica é encontrada em quitrídeo-micota, zigomicota e glomeromicota. Já a estrutura somática regularmente septada, ela é encontrada nas espécies de ascomicota e de basidiomicota. Tá? Bem, nesse caso aqui, do micélio cenocítico, se o fungo sofre um dano aqui na hifa, o que acontece com todo o conteúdo citoplasmático? Vai extravasar, né? E a integridade desse organismo não é mantida. Tá? Já no caso dos fungos que são regularmente septados, dos ascomicota e basidiomicota, se houver um dano nessa hifa, de alguma forma esses septos podem manter a integridade desse organismo, certo? Mas por que eles são considerados fisiologicamente unicelulares, mesmo esses que são regularmente septados? Aqui nessa fotografia vocês podem ver um septo, né, uma microscopia óptica de luz, tá? E aqui nesse desenho, nesse esboço, vocês podem perceber que o septo, ele tem um poro. Exatamente. Por esse poro podem passar vacúolos, citoplasma, várias organelas, inclusive até núcleos, podem passar de um compartimento para o outro. Desse ponto de vista, né, fisiológico, então esses fungos continuam sendo unicelulares. Mas, professor, você acabou de falar que esses que são regularmente septados, se sofrem um dano, o conteúdo citoplasmático não vai todo embora. Como que não, se existem poros nos septos? Bem, existem algumas estruturas associadas a esses septos que podem fechar esse poro. E por conta disso, então, mantém-se a integridade do organismo. Já no caso dos cenocíticos, isso não acontece, né? Então, essa é uma característica particular daqueles que são regularmente septados, embora eles apresentem um poro. Tá? Aqui, então, uma microscopia eletrônica, só para mostrar para vocês que o septo nada mais é do que uma extensão da parede das hifas, né? A parede celular, que nos fungos é composta por quitina, certo? Tá? Percebam que aqui tem um poro e que, dependendo das condições, ele pode ser fechado, obstruído por organelas específicas para manter a integridade do organismo. Ok? Bem, além do septo simples, às vezes é possível a gente encontrar um septo um pouco diferente, como se fosse um joelho, né? Um joelhinho, assim. Né? A gente chama essa estrutura associada ao septo de grampo de conexão, ou fíbula, ou ansa. Tem esses três nomes que a gente pode dar para essa estrutura. Tá? Bem, no caso dos fungos cenocíticos, ou seja, os quitrídeo-micota, zigomicota e glomeromicota, os núcleos
o conteúdo citoplasmático está todo disperso ao longo de todo o organismo. Sim? Já no caso dos ascomicota e basidiomicota, eles estão, teoricamente, distribuídos nos seus compartimentos, certo? E aqui vem uma outra característica que é muito importante a gente pontuar, né? Os animais são diploides na maior parte do seu ciclo de vida. Sim? Todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos, né? Ou seja, 23 da mãe e 23 do pai, certo? Mas os nossos gametas, que são oriundos da meiose, têm 23. Tá? Então, os nossos gametas, e somente os nossos gametas, é que são haploides, certo? Na maior parte do nosso ciclo de vida, o nosso corpo, todas as células que nós temos são diploides. No caso dos fungos, ou no caso especificamente dos cenocíticos, dos quitridiomicotas, gumicota e glomeromicota, eles podem ser multinucleados, tá? Haploides, ou monocarióticos, né? Ou dicarióticos. Na maior parte do ciclo de vida, eles podem ter essa configuração. Principalmente haploides ou dicarióticos. Tá? A fase diploide nos fungos é uma fase muito curta. Assim que acontece a cariogamia, né, como resultado da reprodução sexuada, já acontece uma meiose. Tá? Então é importante que isso fique claro. Na maior parte do ciclo de vida dos fungos, eles são ou haploides ou dicarióticos. Mas, professor, dois núcleos geneticamente distintos comandando uma célula? Exatamente. Exatamente isso. Eles são dicarióticos na maior parte do seu ciclo de vida. Bem, falado dessa condição, então, dos fungos, agora a gente precisa falar de reprodução. Tá? De modo geral, vocês já devem conhecer a reprodução sexuada e assexuada. Pois é, nos fungos existe uma particularidade. Existe a reprodução parasexual. Né? Não só a sexual ou assexual, mas também a parasexual. Claro que esse tipo de reprodução foi observado em laboratório, né? Mas se aconteceu no laboratório, se os cientistas observaram no laboratório, ela é passível de acontecer também na natureza. Tá? E eu explico para vocês daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver então quais são os tipos de reprodução sexual. Só resgatando. Por exemplo, a reprodução sexual nada mais é do que uma plasmogamia, né? Sejam de dois indivíduos, e aí eu mostro para vocês os diferentes tipos que tem, mas a plasmogamia que confere uma fase dicariótica, por exemplo, né? Em algum momento, esses dois núcleos vão se unir, ou seja, uma cariogamia, e logo em seguida, rapidamente, acontece uma meiose e a produção de haploides. Ok? Tá? Já na reprodução assexual, ela é meramente uma replicação, ou seja, é por mitose. Né? Então, uma célula mãe gera duas filhas geneticamente idênticas. Ok? Na parasexual, acontece a plasmogamia, acontece a cariogamia, tá? E a haploidização não é por meiose, é por mitose. Na verdade, é um problema na segregação dos cromossomos. E eu vou mostrar para vocês num esquema para frente como é que acontece isso, tá? Então vamos lá, voltamos para a sexual. A sexual, nos fungos, existem 5 tipos de reprodução sexual. A copulação planogamética, a gametangial, o contato gametangial, a espermatização e a somatogamia, tá? Na sexual, existe a fissão, brotamento e por esporos, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então vamos lá. Reprodução sexual. Aqui tem os 5 tipos. O primeiro deles ocorre especificamente e unicamente em Chytridiomycota, que são os fungos aquáticos. Por isso, copulação planogamética, porque envolve gametas flagelados. Tá?
Copulação, nesse caso, significa fusão. Essa fusão ela pode ser isogâmica, quando os dois gametas são idênticos no tamanho e na morfologia, né? Com os seus flagelos, inclusive. Anisogâmica, quando são diferentes no tamanho. E heterogâmica, quando são diferentes na morfologia. Tá? Então, o único grupo de fungos que apresenta esse tipo de reprodução sexuada, né, é os Chytridium micota. Tá? Bem, uma coisa importante sobre fungos. Flagelo só ocorre nesse grupo, porque esse é o único grupo que é principalmente aquático, né? E no meio aquático precisa de flagelo para a sua locomoção, sejam dos gametas ou sejam dos esporos. Tá? Então, e uma outra coisa importante, se for nesse grupo, é apenas um flagelo e não dois flagelos. Tá? Apenas um flagelo. Tá? Então tá. O segundo tipo de reprodução sexuada é a copulação gametangial. Também é uma fusão, né? Só que é uma fusão de gametângios. Seriam aquelas estruturas que formariam os gametas, mas não dá tempo de formar gameta. A fusão acontece já por parte dos gametângios. E esse tipo de reprodução acontece em Chytridium micota, zigomicota e ascomicota. O terceiro tipo de reprodução é por contato. Percebam que aqui não é copulação, é contato. Tá? Ou seja, não acontece uma fusão, né? Apenas acontece um contato e a passagem dos núcleos de um gametângio para o outro por esse contato. Que pode acontecer, nesse caso aqui, por um poro ou, nesse caso aqui, por um tubo. Né? Essa reprodução ela já foi observada em ascomicota. Tá? Espermatização em ascomicota e basidiomicota. A espermatização nada mais é do que uma estrutura somática que produz esporos assexuais. Esse esporo é liberado no ambiente e, por um acaso, ele encontra uma hifa que é receptiva, ou seja, uma outra estrutura somática que é receptiva. Ele se adere a essa hifa e o conteúdo genético desse esporo passa para a hifa. Né? E esse fungo, então, essa estrutura somática se torna dicariótica, tá? Em ascomicota e basidiomicota. E o último caso, que é o caso que eu gosto de comentar, que é o tipo de reprodução mais romântica da biologia, porque, na verdade, não envolve nem gametas e nem gametângios, né? Envolve os corpos, ou seja, a estrutura somática, né, propriamente dita, tá? Onde um organismo está crescendo aqui, outro aqui, somaticamente. Eles se encontram, são compatíveis, se unem, essas duas estruturas somáticas se unem e passam a ser uma só. Né? Então aqui dá para ver claramente. E a palavra somatogamia significa exatamente isso, né? Gamia é a união dos somas, ou seja, a união das estruturas somáticas, né? E aqui nesse desenho dá para a gente ver, né? Dois fungos geneticamente distintos se encontram e a sua estrutura somática se fusiona e então eles formam um único organismo dicariótico. Tá? Então esses são os 5 tipos de reprodução sexuada que existem nos fungos. Reprodução assexuada. No caso das leveduras, por fissão ou por brotamento. Tá? No caso dos filamentosos, dos fungos hifais, pode ser por produção de esporos diretamente nas hifas, ou seja, na estrutura somática. Aqui tem um caso clássico de fragmentação da hifa. Notem que a hifa cresce, tem a septação regular, mas dependendo das condições ambientais, esses compartimentos, a parede desses compartimentos se espessa, se soltam e cada compartimento desse pode funcionar como um esporo potencial. Né? Às vezes os esporos são formados nas terminações das hifas ou às vezes de forma intercalar, né? No caso dos clamidosporos aqui.
tá? Mas, algumas vezes, a estrutura somática ela não só produz o esporo diretamente, como ela pode se modificar e produzir uma estrutura reprodutiva assexual, né? Como no caso dos conidióforos, que produzem os conídeos. Aqui a gente tem um exemplo de Rhizopus, que é um fungo que a gente encontra com muita facilidade no pão, ou seja, aquele bolor do pão, por exemplo, pode ser um Rhizopus, né? É um zigomicota. Aqui, Penicillium, tá? Percebam que as estruturas somáticas estão formando uma estrutura reprodutiva assexual que, por mitose, produz esporos assexuais, tá? E ainda tem outros exemplos que a gente pode ver no reino dos fungos, tá? Bem, e para encerrar, a reprodução parassexual, né? Como eu disse antes, é uma não disjunção, né, na mitose, é uma segregação irregular dos cromossomos. Como é que acontece isso? Tá? Numa mitose normal, uma célula diploide, por exemplo, de 16 cromossomos, vai formar duas filhas também de 16 cromossomos. Mas no caso de uma mitose por não disjunção, as células filhas, uma delas vai ter um cromossomo a mais e a outra um cromossomo a menos, né? Mas como é que acontece a haploidização? Aqui nesse esquema eu mostro para vocês a não disjunção, né? Essa célula aqui com um a menos, essa daqui com um a mais. E a haploidização acontece por sucessivas reproduções mitóticas com essa disfunção na hora da segregação dos cromossomos, tá? Em algum momento, as células filhas vão ficar estáveis e vão ser haploides, tá? Então, percebam que aqui aconteceu a cariogamia, né? Essa cariogamia confere um crossing over, ou seja, uma mistura das cargas genéticas do pai e da mãe, né? E a haploidização acontece não é por meiose, é por mitose, né? Por repetidas não disjunções na hora da reprodução mitótica, né? Então, gera, na verdade, filhos geneticamente diferentes dos pais, tá? Mas é parassexual, por mitose.